Vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, apresentando em todo o vídeo uma ficha de fiscalização diferente do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, fazendo nossos comentários, nossos apontamentos. E se você não conhecia a série, está conhecendo agora, convido você a conhecer. Se também não conheceu o canal, se inscreve aí no canal, acompanha aqui. Todo dia tem vídeo novo sendo compartilhado aqui com vocês, conteúdo sobre trânsito 100% gratuito. Mas bora lá, vamos para a ficha de fiscalização dessa infração aqui. Ó. Essa é a infração do artigo 196 do CTB, cuja tipificação é a seguinte: ó, deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção, o início da marcha, a realização de manobra de parar o veículo, a mudança de direção de faixa de circulação. Perceba que são, teoricamente, né, nós temos aí quatro possibilidades de autuação diferente, né? Tanto é que são quatro desdobramentos, né, nessa infração. Mas a tipificação resumida dessa aqui, ó, deixar de indicar com antecedência, mediante gesto de braço ou luz indicador de direção, mudança de direção, né? O código de enquadramento, ó, 584-33, né? Justamente porque são quatro tipos aí diferentes, né, de infrações. E só uma observação, né? Perceba que o texto da lei fala em indicar com antecedência, então perceba que nós não temos aqui um tempo mínimo, isso não existe. O texto da lei só fala em antecedência, inclusive vou mostrar o dispositivo legal lá no capítulo 3, trata sobre as normas gerais de circulação e conduta no trânsito a esse respeito. Vocês vão ver que não se fala em tempo, tem que ser 1 minuto antes, tem que ser 30 segundos antes, ou distância, também não se fala em distância. Qual é a distância aqui que é necessário sinalizar com antecedência? Também não tem. São 10 metros? Não tem. Indicar com antecedência. Inclusive o texto da lei vai falar em devida antecedência, né? Que significa dizer que, imagina que você está num trecho de via cuja velocidade é maior, sei lá, uma rodovia. Então você vai precisar indicar com um pouco mais de antecedência. Às vezes 10 metros, 15 metros é muito pouco. Outra coisa é você estar dentro da cidade, na rua do seu bairro, com aquele trânsito relativamente mais calmo, você também não precisa sinalizar com 1 quilômetro antes ou 2, 3 minutos antes. Alguns minutos antes, alguns segundos antes, você vai lá e sinaliza quando realmente estiver perto do local que você for fazer a manobra, né? Então tem esse detalhe. Um outro ponto que eu chamo a atenção, ó, é que pode ser mediante gesto convencional de braço, quando o condutor coloca o braço para o lado de fora para sinalizar, e não é infração, diga-se de passagem, desde que ele faça a sinalização correta. Eu não sei se vai pegar aqui por causa da câmera, mas seria entrar à esquerda, ele vai indicar o braço esticado dessa forma, direita, que seria com o braço para cima, e reduzir a marcha, que seria isso aqui. Fica muito legal por conta da câmera, mas acho que deu para entender aí, né? E também, ó, o luz indicadora de direção, né, que nós chamamos popularmente de seta do veículo, né? Aqui é o que a gente chama popularmente de seta. E aí a mudança de direção, né? Só que mudança de direção não é só você entrar à direita e esquerda. Você vai ter mudança de faixa também, início de marcha, realização de manobra, né? Enfim, ou seja, tem que ligar a seta sempre, né? Pra você ter ideia, essa é uma infração de natureza grave, né? Então são 5 pontos no prontuário de quem? Do condutor. Quando eu dava aula em autoescola, primeira habilitação, isso há mais de 10 anos, né? Eu lembro de um ex-aluno nosso que tirou a habilitação. Ele foi meu ex-aluno, mas já na reabilitação, na primeira habilitação dele, me parece que ele tinha feito em outra autoescola, se não me engano. E aí ele perdeu a permissão para dirigir dele por conta dessa infração que ele cometeu aí, essa do artigo 196. Ele de moto deixou de entrar à direita ou esquerda, nem lembro mais, sei que foi essa infração. E sempre citava esse exemplo dos alunos quando falava lá dos alunos de primeira habilitação, quando falava sobre esse tipo de infração. Então ele deixou de ligar a seta, o agente da autoridade de trânsito viu, constatou o cometimento da infração, até porque é possível constatar sem abordagem. E aí o que foi que aconteceu? Autuou, né? Ele disse que não esperava que fosse ser punido por aquele, segundo ele foi até um tanto ingênuo nesse sentido. E aí quando ele viu, estava lá com a permissão perdida, né? Ele tirou novamente, aí foi quando eu dei aula para ele. E aí quando eu falei, dando aula lá, a parte de regra de circulação, falando sobre seta, exatamente essa explicação que eu dei, indicar com antecedência, gesto de braço, do indicador, aí ele foi lá, levantou a mãozinha, disse: professor, eu estou tirando a habilitação pela segunda vez, a minha primeira habilitação eu perdi por conta de uma infração dessa aí, então olha aí. Aí você diz: pô, cara, perder a habilitação por conta disso. Gente, você tem noção
do risco que é imposto à segurança viária por não ligar uma seta. Um veículo do nada ele entra na sua frente ou faz uma manobra esperada na sua frente, tudo por ele não ter ligado a seta. Claro que existe a necessidade também de distância de segmento, distância de segurança, mas já imaginou a quantidade de situações ali, né, que tragédias que ocorreram por conta de uma seta, gente que morreu por conta de uma seta no trânsito, já pensou? Então, punição é adequada, não é gravíssima, mas também não é uma coisa branda, né? Um meio termo ali que seria essa infração de natureza grave, né? A penalidade é a de multa e por ser uma infração de natureza grave, a multa é de R$ 195,23. Não existe medida administrativa para essa infração e a competência é comum, tanto faz ser o agente da autoridade de trânsito que tenha flagrado ser do órgão de trânsito do município, do estado ou rodoviário, desde que esteja na sua respectiva área de circunscrição, ele pode meter-lhe a caneta aí por isso, tá certo? E essa conduta aqui não caracteriza nenhum tipo de crime de trânsito. Deixei de ligar a seta, é crime? Não, não é crime de trânsito, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui nas hipóteses em que se deve autuar, ou seja, quando é que ocorre essa infração propriamente dita aqui, ó. Quando autuar? Duas hipóteses aqui. A primeira, veículo que não sinaliza com antecedência a manobra de conversão à esquerda ou direita, retorno à esquerda ou direita, ó, conversão, retorno, entrada e saída de lote lindeiro. O que é lote lindeiro? São garagens, áreas especiais de estacionamento, enfim, esse tipo de lote, esse tipo de imóvel que dentro da cidade se liga ali com a calçada com o passeio, na rodovia com o acostamento, tá certo? Então, vai ser isso aí. E na segunda hipótese aqui, ó, veículo que sinaliza a mudança de direção, isso eu acho interessante, contrária à sinalizada, né? Eu certa vez, dando aula, né, achei a questão um tanto curiosa, né, e altamente irresponsável, né? Eu lembro que mencionava isso de ligar a seta com antecedência. Eu acho que isso já foi num curso especializado para condutor profissional, veja só. E aí eu dando aula disso aí, e eu lembro que falei dessa questão de seta, da importância, o risco, como eu falei com vocês agora há pouco. Eu lembro que teve sempre tem o metido a desenrolado, né, o engraçado, né? E aí ele disse: professor, às vezes eu vejo o cara muito colado na traseira do meu carro, e aí eu faço igual o Ronaldinho Gaúcho, liga a seta para um lado e para o outro. E, pô, aí é lasca, né? 5 pontos na carteira, R$ 195 de multa. Essa é a consequência, sem contar o risco, ser responsabilizado administrativamente com a infração e a probabilidade, a possibilidade de ser responsabilizado civilmente numa eventual indenização por um sinistro de trânsito, um prejuízo que tenha causado, e até mesmo a responsabilização criminal. Faz igual o Ronaldinho Gaúcho, mas lá dentro de campo, né, fica mais legal. E aqui, ó, hipóteses de quando não se deve autuar. Para você que já acompanha a série, você já sabe, né? Quando aparece aí quando não autuar, eu sempre explico. Toda vez que você fala isso, professor, porque às vezes alguém que cometeu essa infração está procurando informações sobre ela. Então, tá caindo no vídeo aqui da série pela primeira vez. Esse quando não autuar é porque ou a conduta não é infração, a conduta que ele narra aí não se amolda ao tipo infracional, ou é infração, mas em outro tipo infracional. Por isso que aparece essa coluna aí do não autuar. Então vamos dar uma olhada aqui nas hipóteses, ó. A primeira é justamente uma situação que não caracteriza infração. Veículo que não sinaliza a manobra de conversão em entroncamento que tenha uma única direção a seguir. Ora, pronto, vou pegar o exemplo do segundo também. Serve do mesmo jeito, também não é infração. Veículo que não sinaliza a manobra de saída de lote lindeiro quando a via for de mão única. Imagina lá, a via aqui ela é de sentido único, né? Não tem possibilidade do sujeito pegar a esquerda aqui, né? Senão é contramão. Aí ele está saindo aqui. Ele só tem uma possibilidade de entrar, que é aqui, né? Então vai sinalizar para quê? Né? Ou às vezes, né, ele vem aqui, né, e se depara com essa situação, ó, tá certo? Isso aqui eu vou colocar fechado, tá certo? Não tem. Imagina isso aqui, ó. Ele tem essa possibilidade aqui, né? Então se ele não tem o que fazer, ele não tem como ir em frente, voltar, nada, ele só pode vir para cá. Então não tem porquê sinalizar a manobra, né? Deixa eu dar uma melhoradinha nesse desenho aqui para a gente explicar melhor, ó.
tá aqui, né? Então ele não tem opção, né? Tá lá, ó, isso aqui é fechado, tá certo? Não tem jeito, ele só vem para cá. Então, para que ele vai ligar a seta se ele só tem uma única possibilidade aí? Então, nessas situações, né, de que o veículo não tem como, não tem outra opção de entrar direita, esquerda, ele só vai por ali, não precisa ligar a seta, né? Vindo para minha casa tem um local, todo dia isso acontece comigo, né? Ou seja, eu vou passar nesse trecho, eu não tenho opção de entrar à esquerda, eu só posso entrar e virar à direita com o meu veículo, então eu não tenho por que sinalizar a intenção, né? Terceiro, ó, veículo não sinaliza uma manobra proibida, utilizar enquadramento específico para o movimento realizado, né? Seria algum outro movimento aí que que ele precisaria sinalizar e não sinalizou. Aí depende da situação, depende do que é que ele fez exatamente, né? Para a gente ver o enquadramento. Quarta situação aqui, olha. Veículo estacionado ou parado que inicia a marcha sem sinalizar com antecedência mediante luz indicadora ou gesto, utilizar enquadramento específico. Aí essas são hipóteses aqui, ó, que todas elas continuam sendo infração, só que no mesmo 96, mas naquele desdobramento diferente. Ó. Lembra que aqui é o 584, 33, ó, aqui os outros, ó, o 5. Ó. Veículo em movimento que ao parar para efetuar embarques e barcos estacionados não sinaliza com antecedência. E o 6, mesma coisa, ó, no artigo 96, só que no outro desdobramento, ó, deixa de sinalizar a mudança de faixa. Ó, deixa eu colocar aqui o gesto, né? Tem aqui a imagem, eu tentei mostrar lá, mas a câmera não ajuda muito. Então, ó, vai virar à esquerda, mãozinha esticada para a esquerda, vai virar à direita, mãozinha esticada para cima, vai diminuir a marcha ou parar, movimento aqui de ir para cima e para baixo com o braço indicando a redução. Aí aqui a gente continua, e eu trago para vocês as definições e procedimentos, né? Algumas regras aqui que devem ser observadas pela fiscalização de trânsito, tá certo? Para fins de constatação dessa infração. Primeira hipótese aqui é a seguinte, ó, nós temos, não é nem a primeira hipótese, né? É o primeiro dispositivo aqui que ele cita exatamente aquele artigo 35 que eu estava mencionando sobre distância, tempo de sinalizar. Antes de iniciar uma manobra que implique um deslocamento lateral, o que é um deslocamento lateral? É a conversão à direita, esquerda, retorno, mudança de faixa. Tudo isso é deslocamento lateral. O condutor deverá, daí a obrigatoriedade, por isso que a infração diz respeito, indicar o seu propósito de forma clara e com a devida antecedência. Então perceba que a lei só fala em forma clara, né? Ou seja, tem que indicar, né? Lá com gesto de braço, luz, enfim, e com a devida antecedência, não tem distância em metros ou tempo, por meio da luz indicadora do seu veículo, a seta ou gesto de braços, como nós vimos. Segundo aqui, ó, o que é gesto de condutor? Movimento convencional de braço adotado exclusivamente pelos condutores para orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de mudança de direção por redução brusca de velocidade ou parada, e não é infração braço para fora nesse caso. 3. Ó, constatado defeito do sistema de iluminação, de sinalização com lâmpadas queimadas, autuar concomitantemente com a infração do artigo 230, inciso 22, que é a infração por lâmpada queimada, que é de natureza média. 4 pontos no prontuário e multa de R$ 130,16. Então, eu estou usando o braço porque a seta está queimada. Beleza, tu sinalizou, mas cabe a infração da lâmpada queimada. Eu não liguei a seta porque a lâmpada está queimada. Bom, autua o sistema de iluminação e autua também a questão de deixar de sinalizar, tá certo? E 4 aqui, ó, o gesto convencional de condutor são aqueles mostrados no item 1 das informações complementares dessa ficha, foi isso que eu mostrei. E por último, nós temos aqui os exemplos, de informações que devem constar no campo de observações. Não é obrigatório o preenchimento do campo de observações dessa infração, você que nos acompanha já sabe, temos o entendimento de que, em nome da segurança jurídica e do melhor detalhamento do ato administrativo, trazendo segurança jurídica particular, o ideal seria que fosse o mais detalhado possível, considerando que o auto de infração é a peça informativa da inicial processo, é a acusação, entre outras palavras. Então temos esse posicionamento. Mas o CONTRAN traz aqui 3 exemplos. Ó. Primeiro, condutor convergiu à direita sem sinalizar com luz ou gesto. Segundo, condutor retornou à esquerda sem sinalizar com luz ou gesto. Terceiro, condutor saiu de lote lindeiro em via de duplo sentido de direção sem sinalizar com luz ou gesto. Então tá aí a ficha de fiscalização dessa infração do artigo 196 do CTB. Ficou com dúvida? Concorda com algo discordial? Fica à vontade, vai deixando nos comentários. Você que nos acompanha aqui sabe que a intenção é essa. Quer ter acesso a essa ficha de fiscalização e todo o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito online, sem precisar instalar nada, só acessando de forma gratuita?
salatrans.com/mbft. O link também está na descrição desse vídeo. Quer baixar o manual completo? Lá tem também para você de graça, tá certo? Naquele 0800 que você gosta. Agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui. Um grande abraço e até a próxima.